Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso curso Redação Concurso e nesta aula eu vou conversar com você sobre a coesão textual. Nós vamos compreender bem a importância da coesão textual em um texto, como empregá-la de forma satisfatória, perfeito? Na aula anterior eu conversei com você sobre o parágrafo conclusivo, né? Conversamos sobre a conclusão e ficou muito claro que eu posso oferecer no parágrafo conclusivo sugestões, que seria uma proposta de intervenção, não é assim? Como eu posso tão somente reforçar o meu processo argumentativo, vai depender de como eu estou desenvolvendo o texto, correto? Perfeito. Nós agora vamos entender alguns elementos que são essenciais para a minha produção. Dentre eles, a coesão textual. Né? A coesão textual, o que é a coesão textual? Para que serve a coesão textual? Quando você lê um texto, seu objetivo primeiro é compreender aquele texto, pois a coesão textual vai auxiliar a compreensão do texto. Na verdade, o produtor do texto ele precisa ter o conhecimento de coesão, tá certo? Então, quem produz texto tem que ter o conhecimento da coesão textual para que possa utilizar de forma satisfatória e garantir ao leitor uma compreensão do seu texto, perfeito? Então vamos lá à nossa aula de coesão textual. Muito bem, curso Redação Concurso, coesão textual. O que é e para que serve a coesão textual? Bom, Marcelo, coesão textual funciona como um elemento de ligação. Correto, ele vai ligar uma oração à outra, né? Bom, Marcelo, quando nós estudamos, por exemplo, conjunções, então diz lá que a conjunção é o vocábulo invariável que liga um elemento a outro. Eu posso dizer que conjunção funciona como um elemento de coesão? Claro que pode. Assim como os pronomes, perfeito? Assim como as locuções adverbiais, as expressões adverbiais, então as conjunções, as locuções conjuntivas, tudo isso aí funciona como coesão textual. E aí a coesão ela se divide, né? Ela traz uma classificação, é a coesão referencial, a coesão lexical e a coesão sequencial. Então, quando você vai estudar a coesão sequencial, então você realmente vai perceber isso quando você verifica as conjunções, as locuções conjuntivas, as preposições, locuções prepositivas, os advérbios, as denotativas, as locuções adverbiais, as expressões adverbiais. Então, esses elementos realmente funcionam como coesão sequencial, que a finalidade é exatamente, além de progredir o texto, ligar uma oração à outra. Mas nós temos, por exemplo, a coesão referencial, que o propósito da coesão referencial é exatamente tornar o texto mais expressivo e evitar possíveis repetições. Então, por vezes, você quer mencionar uma ideia inteira, né? Um pensamento inteiro. Então, você utiliza um termo referencial anafórico, perfeito? Pode ser um pronome, acompanhado de um substantivo que tem ali na condição um termo síntese. Né? Você pode também utilizar o elemento de coesão para indicar uma ideia futura, ou seja, uma referência posterior, né? Então você apresenta aqui o elemento e ele remete a uma ideia posterior. Você está usando também o referencial, tá certo? A coesão referencial. E quando você utiliza sinônimos, né? Olha, é importante você, para evitar repetições, utilizar sinônimos. Quando você utiliza sinônimos, por exemplo, você está usando a coesão lexical. Então, o que é a coesão lexical? São mecanismos linguísticos, okay? Que têm a função de ligar, tá? Informações, de ligar orações, com o objetivo de progredir o seu texto e permitir que o texto se torne mais expressivo, tá certo? Muito bem, então vamos compreender melhor esse conceito e a finalidade do uso da coesão textual. Vamos lá. Muito bem, o que é e para que serve coesão textual? Coesão textual se apresenta como um fenômeno linguístico, caracterizado pela articulação entre os elementos de um texto. Né? Quais são os elementos de um texto? Bom, Marcelo, são as frases, as orações, os períodos, são os parágrafos, perfeitamente. Serve, na verdade, para garantir uma ligação harmônica entre os elementos que compõem o texto. Ligação harmônica entre as orações, entre os períodos, entre os parágrafos. Por quê? O texto é um todo harmônico. Então, a coesão textual ela vai exatamente auxiliar essa harmonia textual, perfeito? Na verdade, ela vai facilitar também a compreensão do leitor. Tá? Então, ao ler um texto, a minha preocupação é entendê-lo. Ao produzir um texto, a minha preocupação é em facilitar essa compreensão para o leitor. E para que eu possa facilitar, além de outros recursos que eu vou utilizar, eu devo fazer uso da coesão textual, senão, sem a coesão adequada,
a ideia que eu quero passar para o leitor não vai ser atingida. Consequentemente, eu vou atrapalhar ali a compreensão do texto. Perfeito? Muito bem. Prosseguindo. Posso escrever um texto sem fazer uso da coesão? O que é que você acha? Ah, como eu escrever um texto sem fazer uso da coesão? Veja bem, um dos recursos de coesão, perfeito, é a pontuação. Tá? Na hora que eu faço uma frase, pontuo, faço outra, pontuo, isso já tem uma relação, perfeito? E a coesão, ela tem, é importante entender que há uma relação de sentido. Por exemplo, eu tenho as conjunções integrantes, a função dela é só ligar. Mas há outras conjunções, como, por exemplo, a conjunção as conjunções adverbiais, elas traduzem uma ideia de sentido. Então, além de ligar, traduz uma ideia de sentido. Quer dizer o quê? É a relação entre as informações. A mesma coisa acontece, por exemplo, com as conjunções coordenativas. Marcelo, e quando eu utilizo, por exemplo, relação lexical? Então, a função da coesão lexical é, na verdade, assegurar a não repetição de vocábulos, substituir um por outro, demonstrando ali a sua riqueza vocabular, tá certo? O seu conhecimento, né? Sua amplitude lexical. Quando você utiliza o referencial, é somente para dar uma ideia de que é fundamental em determinadas situações que utilize, por exemplo, um pronome relativo para substituir um termo anterior e ampliar uma ideia. Tá? Então, eu estou fazendo uso tanto da coesão lexical, porque estou usando um vocábulo para substituir outro, como também estou fazendo uso da coesão referencial. Tá? Quando eu utilizo a coesão referencial por meio de um pronome, tá? Seguido por um substantivo que funciona como um termo síntese, por exemplo, essa realidade. Né? Então, mencionei alguma coisa, coloquei essa realidade. Então, essa é um anafórico. E a palavra realidade vai, na verdade, resumir toda a ideia anterior. Perfeito? Isso é um termo síntese, né? Resume toda a ideia. Então, eu uso com o objetivo de quê? De não repetir a mesma ideia de sentido. Então, para que não repita, eu faço uso da coesão. Então, ela é essencial. Perfeito? Então, em um texto, eu posso escrever um texto sem coesão? Bom, fica difícil, vai prejudicar a compreensão. Ok? Eu vou ler para você um texto em que o produtor não soube utilizar determinados elementos de coesão. Ok? Deixou de fazer uso de alguns elementos. Então, com a leitura, nós vamos perceber claramente que o texto não fica compreensível. Tá? Então, ele perde a clareza e, consequentemente, impossibilita a compreensão do leitor. Vamos a ele. O homem tem necessidade imperiosa de perceber o contexto vital que está inserido. Ponto. Veja que esse período, até aqui, ó, o homem tem necessidade imperiosa. De quê? De perceber. Então já há uma coesão textual aí, que já usou a preposição de perceber o quê? O contexto vital. Até aqui, Marcelo, estou entendendo. Está inserido. Falta alguma coisa aqui. Contexto vital está inserido. Tá? Então já percebo que há uma ausência de uma coesão textual. Mas ainda assim eu entendi. Dá para entender mais ou menos. Quer dizer, olha, o homem tem a necessidade imperiosa de perceber o contexto vital no qual vive, sei lá, coisa desse tipo. Perfeito. Informações são indispensáveis, se alimente. Opa, aqui já, Marcelo, já complicou. Informações são indispensáveis, se alimente, se defenda, se proteja, se supere, aprimore condição. Bom, aqui o período falta alguma coisa aqui. Aqui já dificultou um pouco a minha compreensão. Aí vem, a natureza foi pouco generosa com o homem, dotando de órgãos pouco eficientes, transformando em mais vulneráveis, mais precários. Falta alguma coisa aí também. Olha, a natureza foi pouco generosa com o homem. Sim, mas qual é a relação dessa informação com a anterior? Né? Então, é como se estivesse faltando alguma coisa ali. Parágrafo seguinte. Inteligência permitiu inventar instrumentos para suprir deficiências físicas e aumentar faculdades. Inteligência permitiu inventar instrumentos? Tá? Bom, Marcelo, eu também não estou compreendendo a informação. Veja que eu tenho sujeito, eu tenho verbo, né? Eu tenho complemento. O telescópio e o microscópio são uma espécie de prótese. Permite o homem contemple os confins do universo, as mais diminutas partículas. Telescópio e microscópio eu tenho sujeito, eu tenho verbo, eu tenho, são uma espécie, eu tenho até mesmo aí o predicativo de prótese. Permite o homem, mas está faltando algum elemento entre a informação anterior e a relação que vai começar a partir de permite, né? Então, permite, porque eu tenho primeiro momento, a primeira oração, né? O telescópio e o microscópio são uma espécie de prótese, permite o homem. Está faltando alguma coisa aí. O qual permite ou impermite, o que está faltando? Então, veja que a ausência de coesão textual aqui prejudica a compreensão do leitor. O leitor não sabe bem do que se trata. Agora, vamos reler esse texto fazendo uso da coesão textual. Aí eu vou querer também que você perceba o seguinte: a importância de diversificar a coesão. Então, nós vamos verificar nesse texto os elementos utilizados e vamos identificar.
Olha, houve ali a coesão sequencial, houve a coesão lexical, houve a coesão referencial. Então, nós vamos buscar identificar os elementos utilizados no texto, tá certo? E aí você vai perceber também como a coesão é importante, é imprescindível. Entenda que a coesão, ela, na verdade, auxilia a progressão textual e torna o texto mais expressivo. Então, vamos lá. O homem tem necessidade imperiosa de perceber o contexto vital no que está inserido. Opa, no que? O que é esse no? É a preposição em mais o pronome demonstrativo o, que tem a equivalência de aquele ou de aquela. Aqui eu percebo a equivalência de aquele, né? Olha, o homem tem a necessidade imperiosa de perceber o contexto vital, ok? Naquele que está inserido, naquele que está inserido. Esse que é um pronome relativo. Então, esse ozinho aqui refere-se a perceber o contexto vital, né? Esse que refere-se ao pronome demonstrativo o. Perfeito? Que está aqui na forma de contração, preposição em mais pronome demonstrativo o. Perfeito? Então, Marcelo, posso dizer que eu tenho uma coesão referencial? Com certeza. Essas informações que são adquiridas pelo contexto vital, no que está inserido, né? Então, essas informações, olha o pronome demonstrativo essa, ok? Remetendo a uma ideia, retomando uma ideia anterior, por meio de um termo síntese, que seria informações. Então, eu tenho aí a coesão referencial anafórica. Nós vamos entender isso. Anafórica porque é anterior, perfeito? Então, vamos lá. Essas informações são indispensáveis para isso, olha, completivo, olha, estou usando aqui uma locução conjuntiva, né? Para que são indispensáveis para que ele se alimente, olha, ele se refere a quem? A homem. Então, eu tenho aí uma coesão substitutiva, lexical, anafórica. Quer dizer, Marcelo, que eu posso ter também essa relação? Claro, é um referencial, porque ele está sendo utilizado para substituir o termo anterior, no caso, homem. Então, isso é referencial. E é lexical, porque eu estou usando um pronome para substituir um substantivo. Perfeito? Aí, muito bem. Ele se alimente, se defenda, se proteja, se supere e aprimore sua condição. Veja agora o pronome sua, pronome possessivo, substituindo aí homem. A natureza, entretanto, olha aqui o operador argumentativo, né? Pronome, ou melhor, uma conjunção, tá certo? Um elemento de contraste, né? A natureza, entretanto, agora eu entendi a ligação do segundo período sintático, ou melhor, do terceiro período sintático com o segundo período sintático. Perfeito? Então, a natureza, entretanto, foi pouco generosa com o homem, dotando-o, olha o pronome aqui, tá certo? Substituindo o homem, de órgãos pouco eficientes e transformando-o, olha lá, em seres. Veja que eu usei agora seres para me referir a quem? Para me referir a homem, tá? Um caráter mais amplo, perfeito? Em seres mais vulneráveis e mais precários. Agora, eu passei a compreender o texto, utilizou só nesse parágrafo, nós percebemos coesão referencial, coesão lexical, coesão sequencial, perfeito? Muito bem. Mas sua inteligência, contraste, um operador argumentativo de contraste, mais que é uma conjunção adversativa, sua se refere ao homem, inteligência permitiu a quem? Permitiu ao homem, olha o li substituindo o homem, inventar os seus instrumentos para suprir essas deficiências relacionadas que o tornam vulneráveis, precários, assim, perfeitamente anafórico, essas deficiências físicas e aumentar as suas faculdades. Opa, as faculdades de quem? Do homem, olha a posse. Telescópio e microscópio são uma espécie de prótese, a qual, pronome relativo, perfeito, permite isso, olha o que aqui sequencial, conjunção integrante, né? Permite que o homem contemple os confins do universo. Agora vem a aditiva, e as mais diminutas partículas. Perfeito? Muito bem. Então, agora, o texto, com a utilização dos recursos de coesão, facilitou a compreensão, tá certo? Então, eu entendi, Marcelo, a importância dos elementos de coesão. Então, não há como você não compreender que o recurso de coesão ele tem uma relação semântica também. É uma relação gramatical e semântica, é sintático e semântico.
Perfeito? Então, as conjunções, elas traduzem também ideia, ou melhor, os recursos de coesão, eles traduzem também ideia de sentido. Então, é importante que eu perceba a relação entre as informações. Tá? Então, uma informação depende da outra. E o que é que eu quero oferecer? Eu quero oferecer uma ideia de contraste, eu quero oferecer uma ideia de continuidade, eu quero oferecer uma ideia de proporcionalidade, ok? Eu quero oferecer a relação causa e efeito. Então, tudo isso aí, tá certo? Faz com que você entenda que para passar a ideia essencial que você pretende, o recurso de coesão ou os recursos de coesão são indispensáveis para que você alcance esse objetivo. E aí torna o texto não só expressivo, como você tem a possibilidade de progredir o seu texto, que é a essência. Progressão de texto é que vai fazer que você escreva de forma mais rápida. Perfeito? Muito bem. Prosseguindo. Quais os tipos de coesão textual? Bom, Marcelo, você já repetiu várias vezes aqui os tipos de coesão: referencial, lexical e sequencial. Perfeitamente. Vamos a cada uma delas. Os recursos de coesão podem assim ser classificados: referencial, anafórico, catafórico. Anafórico é uma ideia anterior ou termo anterior, catafórico é posterior. Lexical pode ocorrer por meio da reiteração ou substituição. Lexical é quando eu tenho a mesma unidade, uso uma para substituir a outra, né? Reiteração é repetição. Mas, Marcelo, posso repetir no meu texto? Eu posso usar o mesmo vocábulo? Quantas vezes eu posso fazer isso? Bom, entenda o seguinte: em determinadas situações, pela construção oracional, né, maneira como você desenvolve ali aquela informação, então, em determinados momentos, não há como você pegar aquele vocábulo, porque está repetido, e colocar uma outra coisa no lugar dele, um sinônimo, quase sinônimo, ou até mesmo uma elipse, tá certo? Ou usar um pronome, às vezes não traduz a mesma ideia. Então, reiterar é você usar aquele vocábulo, tá certo? E que ele possa apresentar até uma ideia diferente do vocábulo anterior, tá? E isso é reiteração. Mas em outros casos, você pode usar traduzindo a mesma ideia, dependendo da colocação, porque há determinados vocábulos, se você retirar, ele perde um pouco o sentido. Mesmo que você tente substituir, ele perde o sentido, então não é adequado, perfeito? Então, reiterar é aquela repetição que você usa, mas sabendo o motivo pelo qual você está usando. Você está usando com o objetivo de reiterar, perfeito? Com o objetivo, porque não há como você substituir aquele mesmo vocábulo, tá bom? Muito bem. E a substituição é quando você utiliza determinados elementos, como o pronome, um vocábulo que substitua outro, sinônimo, quase sinônimo, o uso do hiperônimo, do hipônimo, da holonímia, da meronímia, perfeito? Então, quando você faz isso, você utiliza aí a coesão lexical. E a sequencial é quando utilizo os recursos gramaticais, como, por exemplo, as conjunções, as locuções conjuntivas, preposições, locuções prepositivas, advérbios, expressões adverbiais, tá certo? As denotativas. Marcelo, se eu tenho ali um advérbio, eu tenho coesão textual? Depende. A coesão, entenda, a coesão tem que ter uma relação de sentido, perfeito, e também relação sintática. Só usar ontem, cheguei cedo. Não, modifica uma ideia, mas não pode ser que isso é uma coesão. Tá certo? Muito bem. Coesão referencial. Consiste na utilização de elementos os quais possam se referir a um termo ou ideia anterior ou a um termo ou ideia posterior. Ocorre de forma endofórica. Endo quer dizer o quê? Dentro, dentro. É porque está dentro do texto. Então, os elementos estão dentro do texto. Perfeito? A qual se refere a elementos internos no texto. Anafórico e catafórico. Anáfora e catáfora. Mas sabe quando você fala endofórico, existe a isofórico? Existe. Tá? A isofórica é aquele que você utiliza um vocábulo, tá? Que ele remete a uma ideia que não está no texto, mas que ela fica também esclarecida ali. Então, é o esofórico. Normalmente, em texto de caráter dissertativo, que você está aí se preparando, né? Você vai usar o endofórico, ou a anáfora ou a catáfora. Perfeito? Coesão endofórica anafórica. Vamos lá. A direção da empresa decidiu que, a partir do próximo mês, todos os funcionários receberão uma gratificação, a qual será incorporada ao salário. Essa medida se apresenta como um reconhecimento pelo aumento da produtividade. Essa medida, a que medida se refere? Ao fato de a empresa oferecer aos funcionários uma gratificação mensal. Opa! Veja que ele retoma toda uma ideia. Se eu for repetir essa ideia toda, eu tenho a sua expressão. Tá? Então, o uso da coesão referencial é exatamente para isso, para evitar que você repita toda uma ideia, por exemplo.
tá? Ou evitar o próprio uso do vocábulo, repetir o vocábulo, tá? No caso aqui, como ele utilizou um termo síntese, né, que é no caso medida, então ele retoma toda uma ideia, perfeito? Coesão endofórica catafórica, posterior. Devo afirmar isto. Opa, isto o quê? Aí você vai colocar. Marcelo, se eu escrevesse assim, devo afirmar isso. Então, você não pode. Devo afirmar isso? Não, porque o isso é anafórico. O isto é catafórico. Assim como o esse. O esse é anafórico, o este é catafórico. Mas, Marcelo, eu já usei o este como anafórico. Pode. Quando você cita mais de um elemento e quer usar o este, né? Para fazer menção ao último elemento. E muitos utilizam este último, esta última, assim. Então, ele também funciona como anafórico nesse sentido, tá certo? Então, quando eu digo, olha, tanto o preconceito racial quanto o preconceito homofóbico deve ser combatido. Este que é homofóbico. Tá? Então, veja bem, quando você faz isso, você retoma a ideia anterior. Então, este você pode usar como anafórico nessa condição. Agora, entenda, eu nunca posso usar o isso como catafórico. Nunca posso usar o esse como catafórico, ele é sempre anafórico. Já o este, eu posso usar como anafórico nessas situações que eu apresentei para você, tá ok na situação, e também eu vou usar, tá certo, de forma mais clara, como sendo um catafórico, anafórico nessa condição. E a outra condição é quando você quer enfatizar, né? Por exemplo, a política tem que amadurecer no Brasil. Este país, estou só reforçando a ideia do Brasil. Perfeito? Muito bem. Prosseguindo, devo afirmar isto. Aí vamos lá para a ideia. Nenhuma empresa ascende sem investir no capital humano. Perfeito. Coesão anafórica. Anafórica eu já sei, Marcelo. Toma uma ideia ou um termo, perfeitamente. O desprezo parece ser a única forma de agradecer aos nossos aposentados pelo que já fizeram. Essa constatação deveria ser motivo de vergonha. A que constatação me refiro? Ao fato de o desprezo ser a única forma, ok, de agradecimento que nós temos em relação aos nossos aposentados. O presidente e o diretor de negócios da instituição participaram de um evento beneficente. Na ocasião, os dois representantes, para não ficar de novo o presidente e o diretor, os dois representantes. Marcelo, posso dizer que é lexical? Pode. Tá? E por que ele é referencial na forma? Porque veja que ele está substituindo o termo anterior. Perfeito? Também foi em relação ao termo anterior. Reforçaram o compromisso da empresa com o social. Eles quem? Os dois representantes, anafórico, né? Afirmaram ainda que não medirão esforços para promover o desenvolvimento da região. Perfeito? Muito bem. Catafórico posterior consiste na antecipação de uma ideia posterior ou de um termo. Cabe aos servidores, acerca de sua conduta ética, compreender isto. Todas as pessoas devem ser tratadas com igualdade, sendo inadmissível qualquer forma de discriminação. Pronto. Outra oração também com catafórico, né? A verdade é esta. Estamos todos com o mesmo objetivo. Opa, a verdade é esta. Qual? Estamos todos com o mesmo objetivo. Perfeito? Catafórica. E eu posso usar também um pronome, né? Para mencionar ainda o posterior. Isso não é tão comum nas redações, tá? E também não é nem tão comum usar um pronome, por exemplo, pronome oblíquo átono, né? Em relação a um vocábulo que vai aparecer posteriormente. Normalmente ele é anafórico. Mas aqui ocorreu o caso do catafórico. Veja, quando se fala em regionalismo de 30, cabe sempre mencioná-lo, pois Graciliano Ramos foi um dos maiores representantes dessa frase. Tudo tranquilo, coesão perfeita. E a coesão lexical? Vamos lá. Consiste no mecanismo que envolve a repetição da mesma unidade lexical ao longo do texto ou a sua substituição por outras unidades com as quais mantém relação semântica, ou seja, traduzindo a mesma ideia de sentido. Perfeito? Então, a coesão lexical pode ocorrer por reiteração, substituição. Por isso que a gente falou lá, olha, é anafórico? É, mas é lexical. Perfeito? Eu uso o pronome. Anafórico por quê? Porque se refere ao anterior. Lexical por quê? Porque eu estou usando uma unidade para substituir outra, um termo para substituir outro, né? Um nome para substituir outro, um pronome para substituir um nome. Perfeito? Então, quando eu faço isso, eu faço uso da substituição. Reiteração consiste na repetição do mesmo vocábulo. Olha lá. Imaginar que o preconceito racial no Brasil não existe é não querer aceitar a realidade dos fatos. Trata-se, na verdade, do pior tipo de preconceito. Esse preconceito aqui não é o mesmo preconceito que está lá. Lá ele destaca a relação do preconceito racial.
Quer dizer que existe. E acreditar que isso não existe, que é a falsa democracia racial, né? Então, é, na verdade, o pior tipo de preconceito. Perfeito? Então, o pior tipo de preconceito é você acreditar que não existe preconceito no Brasil. Perfeito? Então, ele utilizou aí o vocábulo para dar, além de reiterar, há uma ênfase. Veja que o sentido não é o mesmo, tá bom? O vocábulo é o mesmo, mas a ideia que ele quer passar é outra, tá? Perfeito? Então, aí houve a necessidade de repetição. Se ele retira, fica... o pior tipo de discriminação não é discriminação, ele não está falando isso. Ele quer deixar claro que o Brasil vivencia uma falsa democracia racial. Somente isso. Perfeito? Muito bem. Coesão lexical por substituição. Consiste na substituição de uma unidade lexical por outra, que com ela mantém a mesma ideia de sentido. Pode ocorrer por meio de pronome, que usar o pronome oblíquo, o pronome possessivo, qualquer pronome que substitua um vocábulo, né? Sinônimo, quase sinônimo, Marcelo, sinônimo eu sei o que é, quase sinônimo eu não sei o que é, mas vamos entender o que é o quase sinônimo. Mas eu vou só já adiantar para você. Por exemplo, se eu perguntasse a você o que quer dizer a palavra movimento. Bom, Marcelo, movimento quer dizer se deslocar. Perfeitamente. Tá certo? Mas eu posso ter a ideia de movimento como uma paralisação, posso ter uma ideia de movimento como sendo uma entrevista, perfeito? Como sendo uma corrente, vai depender. Então, esse elemento, de repente, ele pode substituir um outro. Quando isso acontece, eu tenho como quase sinônimo. Não tem nenhuma relação com aquele, mas é um quase sinônimo. Tá certo? Ok? E os funcionários do SEBRASP, não é o caso, mas vamos lá, os funcionários do Instituto, vou colocar outro nome aqui, funcionários do Instituto resolveram parar suas atividades. Um movimento que exige que haja mais atenção aos servidores tais. Pronto. Um movimento, que é o que é paralisação. Perfeito? Muito bem. Aí vem hiperônimo e hipônimo, holonímia e meronímia. Esse se assemelha. É importante até você compreender, porque é muito cobrado das provas de língua portuguesa. Né? A coesão textual na verdade, uma questão na prova de língua portuguesa. A maioria das provas, a maioria dessas provas de língua portuguesa traz um pouco mais. Algumas, 2, 3 questões, vai depender. O SEBRASP gosta muito disso, a FCC, todas as bancas exigem na prova de língua portuguesa coesão textual. E um dos elementos também da coesão textual está relacionado ao hiperônimo e ao hipônimo. Perfeito? Então, hiperônimo é o geral, perfeito? O hipônimo é específico. É você imaginar isso, o geral e o específico. A holonímia e a meronímia, muita gente faz confusão, né, com hiperônimo e hipônimo, difere um pouco. A holo é o todo, a mero é a parte. Vamos entender bem direitinho isso aqui antes de eu dar continuidade. Bom, se eu falo em felino, eu tenho o hiperônimo. Se eu falo em onça pitada, eu tenho o hipônimo. Então, veja que é o geral, aqui é o específico. Tá? Como se fosse o coletivo e o específico. Já em holonímia e meronímia, não. Eu tenho o todo pela parte, né? Ou a parte pelo todo, né? Parte pelo todo. Holo é o todo. Por exemplo, corpo humano é o todo. Cabeça é a parte do corpo humano. É o mero. Eu vou só para a cabeça. Cabeça é o todo. Ok? Mero, a boca. Agora eu vou ainda parte pelo todo. Boca, agora é o todo em relação à língua. Língua é a parte, faz parte da boca. Perfeito? Essa é a diferença. Então, o hiperônimo é o geral, o hipônimo o específico. A holonímia é o todo, a meronímia é a parte do todo. Pronto. Dessa forma, você não tem mais dúvida de jeito nenhum. Então, se vier na prova de língua portuguesa, perfeito. E se você tiver que usar no texto, você vai usar naturalmente. Olha só. Pronome. Há quem acredite que o sistema por cotas apenas contribui para acentuar o preconceito. Há quem afirme que se trata de uma política, cuja manutenção dependerá da boa vontade do próximo governante, cuja se refere a quem? Política. O qual deverá pautar. O qual substitui quem? Se refere a quem? Ao próximo governante. Deverá pautar sua política. Agora o pronome possessivo sua se refere a quem? Ao próximo governante. Se eu for repetir isso aí, né? Não sai se for. Se eu fizer uso do vocábulo, vai ficar muito triste, olha. Há quem acredite que o sistema de cotas apenas contribui para acentuar o preconceito, há quem afirme que se trata de uma política. A manutenção de uma política dependerá da boa vontade do próximo governante. O próximo governante deverá pautar a política do próximo governante na expansão de programas sociais. Fica complicado, né? Então, usei aí a substituição, usando
pronome. Marcelo, posso dizer que eu tenho também anáfora? Claro que pode, referencial anafórico. É lexical, mas há uma relação anafórica totalmente. Sinônimo. Houve época nas tradições hebraicas na qual se associava a figura do juiz à do criador do universo. Quando o magistrado se refere a quem? Juiz, ok? Obrava, fosse por instante com interesse, sua sentença. Quase sinônimo, os jornalistas protestaram após a decisão do STF quanto à não necessidade de diploma para o exercício da profissão. Segundo o sindicato da categoria não é sinônimo de jornalista, mas aqui você observa que se enquadra, se encaixa, pode muito bem substituir jornalistas. Essa decisão é uma afronta à prática do jornalismo profissional e eficiente. Marcelo já usava isso no meu texto naturalmente. Perfeito, agora você vai usar, sabendo o que está fazendo. Hiperônimo e hipônimo. Não é incomum a presença de cães e gatos nas ruas e praças de nossa cidade. Isso comprova como as pessoas abandonam seus animais de forma irresponsável. Então, animais, geral, cães e gatos, especificação. Perfeito? Hiperônimo e hipônimo. A divergência entre os poderes da República se apresenta tão evidente que um simples clique no teclado de um computador já é motivo para um longo e acirrado confronto. Um aparelho só. Perfeito? Então, o computador é um todo, o teclado é parte desse todo. Então, computador seria holonímia, teclado meronímia. Muito bem. E a coesão sequencial? Vamos lá. Bom, a coesão sequencial, como eu havia informado, né? Deixa eu colocar aqui a câmera principal. Coesão sequencial, eu vou utilizar, na verdade, recursos gramaticais. As conjunções, locuções conjuntivas, preposições, locuções prepositivas, as expressões adverbiais, as locuções adverbiais, as denotativas. Então, quando eu faço o uso desses elementos, eu estou utilizando aí a coesão sequencial. Perfeito? Então, vamos lá. Consiste na utilização de elementos essenciais para a ligação de frases ou períodos em uma mesma estrutura oracional, podendo apresentar uma ideia de sentido entre os enunciados apresentados, ou seja, uma relação sintático-semântica. Os elementos gramaticais utilizados são as conjunções, locuções conjuntivas, preposições, locuções prepositivas, advérbios, locuções adverbiais, expressões adverbiais e denotativas, ok? Tem que haver essa relação de quê? De ligação. Senão, não é coesão. Diamunto, opa, é uma ideia temporal, mas não é uma coesão, é apenas uma ideia temporal. Diamunto, percebe-se um desejo, né, por parte de alguns segmentos da sociedade em se reduzir a maioridade penal, acreditando que, agora esse que vai ligar a primeira oração, que está aí com uma forma reduzida, de gerúndio, acreditando, né, acreditando que a violência estará resolvida, com a violência estará resolvida, com a outra oração. Então, eu tenho aí a coesão sequencial, perfeito? Na verdade, esse objetivo aqui, na verdade, é fazer uso, o objetivo, na verdade, né? O objetivo é de oferecer uma constatação, perfeito? Então, na verdade, é uma locução, tá? É uma locução adverbial, certo? Então, na verdade, isso é uma ilusão. O problema da violência não está apenas denotativa de exclusão, relacionado aos menores infratores. Perfeito? Prosseguindo. A despeito de uma locução prepositiva que dá uma ideia de contraste. Tá? Então, uma relação, a despeito dos noticiários, diuturnamente relatar crimes bárbaros praticados por menores, que induz algumas pessoas a exigir a redução da maioridade penal, não se deve atribuí-los exclusivamente a eles, sob pena de cometer uma grande justiça. Porquanto, olha aí, explicativo, ligando uma oração à outra, a oração existe, né, com a forma verbal existe, verbo existir, e a locução não se deve atribuí-los. Perfeito? Muito bem. Porquanto existe sempre algum adulto por trás de tudo isso. É importante compreendermos que, de novo, a conceito integrante, nem sempre o agente é o principal responsável. Perfeito? Bom, Marcelo, eu percebi nesse texto, além dos elementos que você destacou aí, elementos sequenciais, né, eu percebi também outros elementos, perfeito? Como os pronomes, o isso, o relativo que, o demonstrativo, perfeitamente. Tá ok? Muito bem. Elementos referenciais anafóricos são aqueles elementos que você pode utilizar tanto como interparágrafo como intraparágrafo. O que é o interparágrafo?
Interparágrafo é aquele elemento que você utiliza ali na primeira linha do parágrafo. Do parágrafo seguinte. No parágrafo introdutório você não precisa usar. Isso aqui é para os parágrafos de desenvolvimento. O interparágrafo é nos parágrafos de desenvolvimento. Então você pode utilizar com a ideia anafórica. Perfeito? Como pode utilizar, além do anafórico, o próprio operador argumentativo. Tá? Por exemplo, esse ou essa, quando eu digo, esses comentários, ou eu começo o texto, essa afirmação, essa constatação. Então, quando eu faço isso, tá, eu estou retomando uma ideia. Essa atitude, tá, estou retomando uma ideia. Perfeito? Com esse, eu só tenho a diferença da preposição com aí, né? Com esse comentário, com essa atitude, com essas explicações, perfeito? E aí esse com me dá uma ideia nesse sentido, por isso que ele vira operador. Tais efeitos, tais consequências, né? Então eu estou utilizando aí referenciais. E aí, por meio dessa afirmação, eu tenho também, além do operador, por meio de, eu tenho ainda a ideia anafórica, essa afirmação. A partir de ideia temporal, a partir desse comentário, o comentário mencionado, né? Então, tem a mesma coisa, tanto o operador como a ideia de sentido temporal, como também o anafórico, né? Diante dessa situação, também, mesma relação, perfeito? Muito bem. Então, aqui você pode utilizar como inter e intraparágrafo. Agora, vamos verificar alguns operadores que você pode utilizar tanto como interparágrafo, como também como intraparágrafo. Para traduzir ideia de adição, de continuidade, de inclusão. Além disso, ademais, ainda também a ideia de inclusão. Vale destacar ainda, esse ainda já é uma coesão textual. Vale destacar também, olha lá, há um processo de inclusão aí, tá? Nos dois casos, né? Constatação, com efeito, na verdade, de modo efetivo, de maneira efetiva, desde que traduza isso. Não é só uma afirmação, é uma constatação. Tá? Isso, na verdade, pode dar apenas uma ideia de afirmação, como se fosse realmente. Tá? Mas eu quero como ideia de constatação. Cuidado. Contraste. No entanto, entretanto, contudo, porém, em contraposição, em contrapartida, a despeito de, não obstante, embora, todos esses elementos traduzem uma ideia de contraste. E conclusão, a ideia de conclusão. Portanto, destarte, dessa forma, disso, em suma, por conseguinte, então você pode fazer uso desses elementos, tanto interparágrafo como intraparágrafo. Marcelo, neste último caso aí de conclusão, eu posso iniciar o parágrafo conclusivo com qualquer um desses aí, tranquilamente. Outros elementos que você pode utilizar, né, que podem ser utilizados como interparágrafo, em relação a, no que diz respeito a, no que tange a, no que concerne a, no que se refere a, vale destacar que, destaca-se que, todos esses elementos aí, perfeito? Agora nós vamos à prática. Eu vou analisar um texto com você e nós vamos perceber todos os elementos de coesão. Aí nós vamos destacar o elemento de coesão, tá? Os elementos de coesão, e vamos dar ênfase para o interparágrafo e o intraparágrafo. Entender como é que é o intraparágrafo, como é que é o interparágrafo, além de todos os recursos de coesão que estarão presentes nesse texto, perfeito? Então vamos lá. Posicione-se acerca do tema. Para se combater a violência infanto-juvenil, algumas cidades adotaram o toque de recolher. Parágrafo introdutório. O toque de recolher, medida judicial aplicada em algumas cidades interioranas, configura um ato ilegal do poder público. Porquanto, veja aí, coesão textual, né? Ok? É o operador argumentativo de explicação, fere princípios constitucionais e, aditivo, né? Invade liberdades individuais. Tal atitude, olhando na foto aqui eu tenho intraparágrafo, né? Além de, olha a ideia de adição, materializar-se como uma atuação abusiva da administração pública, não se apresenta eficaz para se combater a violência infanto-juvenil. Perfeito. Desenvolvimento. Diante dessa afirmação, aqui eu tenho um operador argumentativo, constata-se que, só correção, o ato de um juiz decretar o recolhimento de crianças e adolescentes a partir de determinado período noturno se caracteriza como uma afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes. Essa postura, aqui eu tenho o intraparágrafo, na verdade, me exclui o Poder Judiciário licitamente na atividade legislativa, a qual, correção textual, é exclusiva do Poder Legislativo. Vale ainda salientar, intraparágrafo, esse ainda, que, só conjunção, né, sequencial, os três poderes se apresentam harmônicos e independentes entre si, evidenciando o papel de cada um para a manutenção da democracia. Então,
há vários elementos de coesão que estão destacados em azul, há o intraparágrafo, que eu destaque em azul escuro, e o interparágrafo, né, destaque em azul escuro, e o intraparágrafo, que eu coloquei aí só o negrito. Em virtude disso, interparágrafo, pode-se constatar que houve uma ingerência, porque a decisão judicial em comenda se configura pela abstração e pela generalidade, característica dos atos legislativos. Além disso, intraparágrafo, inova na ordem jurídica, prevendo limitação a direitos individuais, como a liberdade de locomoção, esculpidos no artigo 5º da Constituição Federal. É correto afirmar que há defensores do toque de recolher, os quais procuram justificar a decisão com dados estratégicos que apontam a diminuição da delinquência nas cidades onde a medida foi implementada. Pronome relativo esse onde, tá? Isso, intraparágrafo, todavia, o contraste não é o bastante para tornar a decisão legítima. Agora, parágrafo conclusivo. Portanto, olha o interparágrafo aí, compreende que essa medida ainda tem um outro interparágrafo, olha cá, essa medida, tá? Está, então eu tenho dois interparágrafos aqui, Marcelo, perfeitamente. Está em descompasso com o nosso ordenamento jurídico. Por isso, intraparágrafo, para reduzir a violência infanto-juvenil, o Poder Legislativo, de acordo com as suas atribuições, deve elaborar projetos de lei cujo conteúdo seja pautado na obrigatoriedade de todas as crianças e adolescentes frequentarem a escola em tempo integral, em que se trabalhe o lado acadêmico e social. Muito bem. Tenho certeza que com esta aula, a partir de agora, você vai utilizar de forma adequada os recursos de coesão textual e fazer que seu texto não só progrida, que vai te ajudar na redução do tempo da produção, como também se torne mais expressivo, tá certo? É isso aí, põe em prática e eu quero visualizar exatamente corrigindo o seu texto para dar um feedback, para dizer como é que você está realmente na produção textual. Então, se você ainda não adquiriu o nosso serviço de correção de redação, não perca tempo, adquira agora mesmo nosso serviço de correção de redação. É isso aí, um grande abraço e até a próxima aula.